Um ícone que está entre os melhores alarmadores da história da NBA e um dos jogadores mais influentes da história do Miami Heat. Foi 3 vezes campeão da NBA e Finals MVP. Jogou por 3 franquias, mas será eternamente lembrado por apenas uma. No vídeo de hoje eu venho te contar o quão bom foi o lendário número 3 de South Beach. Dwayne Tyrone Wade Jr. nasceu no dia 17 de janeiro de 1982 em Chicago, filho de Dwayne e de Olinda Wade. Seus pais se divorciaram quando ele ainda era muito novo, e sua mãe lutava contra o vício em drogas, e até foi presa em frente ao garoto. Foi então que ele foi morar com seu pai e a sua madrasta em outro bairro humilde de Chicago. A sua irmã mais velha, Trae, foi a principal responsável pela sua educação e orientação durante a infância, já que o pai era pouco presente. Não precisou de muito para que Wade se apaixonasse pelo basquete. Ele era muito fã de Michael Jordan e treinava intensamente para imitar as jogadas do GOAT, quando estudou e jogou pela Harold L. Richard High School em Oak Lawn. Enquanto seu meio-irmão, Demetrius McDaniel, era a estrela do time, Wade treinava intensamente para aprimorar o seu jogo, pois queria superar o seu irmão. E com muito treino, evoluiu absurdamente em apenas um ano, alcançando médias de 20,7 pontos e 7,6 rebotes por partida na temporada de 1999. Por mais que ele não fosse o mais alto, ele com certeza era o mais rápido em quadra, e em seu último ano no high school, temporada de 99-2000, ele chamou a atenção de diversas faculdades, pelas suas impressionantes performances e se destacando muito pela sua velocidade, agilidade e atleticismo. O garoto atingiu médias de 27 pontos e 11 rebotes por partida, levou seu time a uma campanha de 24 vitórias e 5 derrotas, quebrando o recorde de maior pontuador e maior roubador de bolas da história do colégio, com 676 pontos e 106 roubos de bola. Seu desempenho atraiu o interesse de 3 universidades, Marquette, Illinois e DePaul. No final das contas, ele acabou escolhendo a Marquette University. No que seria sua primeira temporada, em 2001 pela universidade, Wade acabou ficando de fora do time durante um ano devido às suas notas estarem muito abaixo da média exigida pela NCAA. Mas isso não fez com que ele ficasse parado e treinasse muito, correndo atrás de seus estudos e intensificando cada vez mais seus treinamentos para que no ano em que ele voltasse para as quadras oficialmente, estivesse voando pela equipe da universidade. E não deu outra. Na temporada de 2001-2002, o ala liderou em pontuações da sua equipe com 17,8 pontos, liderou a conferência inteira em roubos de bola com 2,4 e ainda somados com 6,6 rebotes e 3,4 assistências. Marquette terminou essa campanha com 26 vitórias e 7 derrotas, só que sem muita expressão a nível nacional. Mas na temporada seguinte, foi quando Wade realmente atingiu seu auge universitário. Liderando seu time novamente, agora com médias de 21,5 pontos, fez uma temporada digna de uma história de Cinderela, onde ele foi o principal jogador a ajudar a sua equipe a conquistar o primeiro e único título de conferência da história, com 27 vitórias e apenas 6 derrotas. Nessa temporada, Dwayne também liderou a sua equipe até o Final Four. Com isso, ele foi nomeado para a equipe All-America First Team, e o seu incrível desempenho durante o campeonato da NCAA foi reconhecido nacionalmente, ainda mais após o Wade carregar Marquette para uma vitória contra os Wildcats de 83-69 no Final Four, onde ele foi o eleito MVP da região Centro-Oeste, com um triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Marquette acabou ficando apenas na 6ª colocação nacional, mas foi a mais alta classificação que a universidade viu desde 1977. O seu estilo de jogo forte, com uma extrema capacidade de finalização, resultou numa grande visibilidade e, como consequência, houve também a procura de algumas equipes da NBA para que ele se tornasse elegível no draft de 2003. E não deu outra. Lá estava ele se despedindo do seu time de faculdade rumo à liga profissional. Até que no dia 3 de fevereiro de 2003, Marquette University decidiu aposentar o seu número 3. Embora as universidades geralmente só aposentem o número de camisa após os atletas se formarem, eles decidiram fazer essa apresentação de despedida de forma especial para Wade pela sua grande contribuição para o time e por reconhecer que ele tinha sido o maior atleta de basquete que a faculdade já havia visto. Em junho de 2003 foi quando Dwayne Wade entra finalmente na NBA, draftado como a 5ª escolha pelo Miami Heat. Pat Riley viu algo de especial naquele menino, e ele não estava errado. Rapidamente, D. Wade se adaptou ao time, e como calouro já teve médias de 16,2 pontos, 4 rebotes e 4,5 assistências. Após um início ruim do time, com uma série de 5 jogos ganhos em 20 das primeiras partidas da temporada, o Miami foi melhorando ao longo da season, e no fim, terminaram com um recorde positivo de 42 vitórias e 40 derrotas, se classificando para os playoffs já no ano de calouro de Dwayne. Com as boas atuações de Wade,
o Wallace destacou ainda mais pelas performances nos playoffs, e uma delas principalmente contra o Indiana Pacers no jogo 3, onde o atleta fez 25 pontos, contribuindo ainda com 3 assistências e 4 rebotes, resultando em uma vitória de 94-87. Voltando para o início dos playoffs, o Miami Heat ainda venceu o New Orleans Hornets por um recorde de 4-3 na primeira rodada, mas foi eliminado nessa mesma série que eu falei sobre o Indiana Pacers por 4-2. E apesar de uma estreia impressionante na NBA, ele acabou terminando em terceiro na corrida para calouro do ano, ficando atrás de Carmelo Anthony e LeBron James, mas ainda assim fez parte dos 5 melhores novatos do ano. Após a famosa treta entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, antes da temporada 2004-2005 ocorreu a chegada de Shaquille O'Neal no Miami Heat. Um reforço muito festejado que fez com que o time melhorasse muito, atingindo o recorde absurdo de 59 vitórias e apenas 23 derrotas, na estreia da, digamos, nova versão de Shaq and Kobe, só que agora era Shaq e Wade. Também foi a estreia de Dwyane Wade no All-Star Game, noite em que ele veio do banco, mas recebeu 24 minutos de quadra e terminou com 14 pontos, numa época onde o All-Star Game era mais competitivo. E o Wade agora, mesmo não sendo um dos mais altos entre os shooting guards, com certeza era um dos mais explosivos. Quando ele decidia cortar pro aro, dificilmente alguém conseguia pará-lo. Ainda mais jogando no pick and roll com o tal de Shaquille O'Neal. Outra característica do jogo de Dwyane Wade que a gente precisa ressaltar muito é a sua defesa. Ele tem 1,93 m, porém 2,10 m de envergadura. Combinado com seu posicionamento rápido e excelente capacidade de impulsão, ele era um excelente bloqueador. E ambas as características, já no seu segundo ano de NBA, o colocaram entre os melhores ala armadores de toda a liga. Chegando nos playoffs, o Heat varreu o New Jersey Nets na primeira rodada por 4-0. Na segunda rodada, enfrentaram o Washington Wizards, na qual varreram eles também. No entanto, o Miami foi derrotado pelo Detroit Pistons nas finais de conferência, em uma série muito difícil de 7 jogos. Individualmente, Wade brilhou muito no jogo 2 e 3, marcando 42 e 36 pontos respectivamente. Porém, no jogo 5 ele acabou sofrendo uma lesão nas costelas, o que o impediu de jogar o jogo 6 e só voltou no jogo 7 e ele não estava 100% recuperado, o que acabou acarretando numa vitória do Detroit Pistons de 88-82, encerrando a série e o sonho do título. Porém, ficou claro que quando mais importava, ele não fugia da responsabilidade. Durante esses playoffs, ele teve média de 31 pontos, 7 rebotes e 8 assistências por jogo, sendo o líder da equipe em que tinha nela Prime Shaquille O'Neal. Na temporada 2005-2006, Dwyane Wade deu um passo além, desenvolveu um arremesso de meia distância impecável. Por mais que ele não fosse um bom arremessador para 3 pontos, suas médias da linha de 3 pontos nessa época eram bem ruins, ele era ágil, forte e rápido e conseguia compensar sua falta de arremesso para 3 pontos, pontuando muito bem dentro da área pintada. Ele foi mais uma vez para o All-Star Game de 2006, onde teve uma apresentação espetacular, onde ele marcou 20 pontos e converteu 9 dos 11 arremessos de quadra e liderou o leste para uma vitória de 122-120. E ao final da temporada regular, cravou as médias de 27,2 pontos, 6,7 assistências, 5,7 rebotes e 1,9 roubos de bola por partida. Na primeira rodada dos playoffs, eles jogaram contra o Chicago Bulls, onde o Dwyane Wade performou super bem e o time do Miami Heat passou em 6 jogos para a próxima fase. Porém, no jogo 5, uma lesão no quadril voltou a incomodá-lo. Ao invés de se ausentar, ele jogou com dor mesmo e se negou a abandonar o time quando mais precisavam dele. E foi assim nas semifinais de conferência, quando ganharam do New Jersey Nets, e logo em seguida nas finais de conferência, onde enfrentaram mais uma vez o Detroit Pistons, que agora Dwyane Wade tinha contas a resolver com eles. E mesmo tendo pegado uma gripe durante a série, o Wade estava inspirado e liderou sua equipe até a grande NBA Finals em 2006, superando o Detroit Pistons em 6 jogos. Na sua primeira final de NBA, ele enfrentou o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, e a série não começou nada bem. Com as duas primeiras partidas inspiradas de Dirk Nowitzki e Jason Terry, Terry fez 32 pontos no jogo 1 e no jogo 2 Nowitzki fez um duplo-duplo de 26 pontos e 16 rebotes, e no jogo 3 o Heat ainda estava perdendo no último quarto. Foi quando Dwyane Wade liderou sua equipe fazendo 12 dos últimos 20 pontos do Miami Heat para forçar o jogo para a prorrogação e levar a vitória para casa. Ele terminou essa partida de número 3 com 42 pontos. No jogo 4, o Miami Heat conseguiu empatar a série, e no jogo 5, o Miami Heat estando perdendo por 2 pontos muito próximo do final da partida, Dwyane Wade fez uma bandeja milagrosa, marcado, na qual forçou o jogo até uma prorrogação. E na prorrogação, com o Miami Heat mais uma vez perdendo, só que agora por 1 ponto apenas, Dwyane Wade forçou um ataque para cima de 3 adversários e conseguiu cavar uma falta durante a sua finalização. Calmamente, faltando menos de 2 segundos para acabar o jogo, ele converteu os 2 lances livres, dando uma vantagem de 1 ponto para o Miami Heat e a vitória no jogo 5.
E no jogo 6, o Wade simplesmente fez 36 pontos, levando a série a um 4-2, recebendo seu primeiro anel de campeão da NBA. Além do mais, ficou com o prêmio de MVP das finais. Nada mais justo para um cara que fez 42 pontos no jogo 3, 36 pontos no jogo 4, 43 pontos no jogo 5 e novamente 36 pontos no jogo 6, ganhando 4 partidas consecutivas para se coroar campeão da NBA. Ele se tornou o quinto jogador mais jovem da história a conseguir o Finals MVP, registrando a terceira maior média de pontos por jogo em uma estreia de finais de NBA. Foram 34,7 pontos durante as finais. E o que torna essa média de pontuação extremamente alta ainda mais memorável é se você colocar na balança que o Heat, ao longo da série, teve uma média de 92 pontos por jogo, ou seja, mais de um terço dos pontos do Miami Heat saíram das mãos de Dwayne Wade. Na temporada de 2006-2007, D. Wade acabou perdendo 31 jogos devido a uma lesão, mas foi ainda selecionado para o All-Star Game. O Miami Heat sem ele começou a temporada bem devagar, mas foi melhorando com a volta da lesão de Dwayne Wade e com a recuperação também de Shaquille O'Neal, além da volta de Pat Riley para o comando da equipe. E ao que tudo indicava que o Miami ia terminar mais uma temporada muito bem, em fevereiro de 2007, Dwayne Wade teve uma lesão no ombro esquerdo durante um jogo contra o Houston Rockets e foi levado de cadeira de rodas para fora das quadras. E ao invés de procurar tratamento imediato, Wade optou por adiar a sua cirurgia para poder jogar nos playoffs, onde ele teve importantes médias de 27,4 pontos, 7,5 assistências e 4,7 rebotes por jogo, liderando toda a Conferência Leste em eficiência. Precisamos fazer uma observação que o elenco do Miami Heat também já não estava da mesma forma como foi campeão no ano anterior, e com isso, eles acabaram sendo varridos na primeira rodada dos playoffs para o Chicago Bulls. Ao fim da temporada por completo para o Heat, Wade passou por 2 cirurgias, uma no ombro e outra no joelho, que fez com que ele perdesse 21 jogos da temporada 2007-2008. E o time do Miami Heat estava passando por uma fase muito turbulenta, ainda mais com o Shaquille O'Neal constantemente tendo problemas com o técnico Pat Riley, e no meio da temporada acabou sendo trocado para o Phoenix Suns. E do time do Heat campeão 2 anos antes, tinham sobrado apenas 3 jogadores. A persistente lesão no joelho de Dwayne Wade, a ausência de Shaquille O'Neal e o elenco muito enfraquecido do Miami Heat resultou na pior temporada do Miami desde a chegada de Dwayne Wade, em que o Miami Heat nem chegou a estar presente nos playoffs. Porém, em julho de 2008, ele foi convocado para as Olimpíadas de Pequim, após a famosa e decepcionante performance nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, onde os Estados Unidos foram eliminados na semifinal para a Argentina e terminaram com a medalha de bronze. Houve uma grande reformulação na abordagem do time para 2008. A seleção, que era considerada a melhor do mundo, viu na derrota de 2004 como um chamado para grandes mudanças. E o líder dessas grandes mudanças tinha nome e sobrenome: Kobe Bryant. Aquele time ficou famoso como o Redeem Team, ou o time da redenção, e foi um período muito importante para Dwayne Wade, pois ele pôde ver de perto a ética de trabalho e a paixão pelo basquetebol que tinha Kobe Bryant. Reunidas com o único propósito de recuperar o respeito do basquetebol norte-americano. Observação: a maioria dessas estrelas estavam todas em seu auge. LeBron James, Carmelo Anthony, até mesmo Kobe. Quem foi o cestinha da seleção norte-americana foi Dwayne Wade, com a média de 16 pontos, 4,3 assistências e 3,2 rebotes por jogo, incluindo uma partida de 27 pontos nas finais contra a Espanha, e consequentemente lhe rendeu uma medalha de ouro olímpica. E ao início da temporada 2008-2009, finalmente Dwayne Wade estava completamente saudável. E ele se tornou o primeiro jogador a acumular numa mesma temporada 2.000 pontos, 500 assistências, 100 roubos de bola e 100 tocos. Isso considerando que ele também foi o jogador mais baixo a conseguir todos esses números em apenas uma temporada. Ao fim da temporada regular, Dwayne Wade teve a maior média de pontuação de sua carreira, com 30,2 pontos por jogo, ganhando seu primeiro título de cestinha da liga, somados ainda com 7,5 assistências, 5 rebotes, 2,2 roubos de bola e 1,3 tocos por partida. Mas nos playoffs, a falta de profundidade do time do Miami ficou evidente, e eles acabariam sendo eliminados para o Atlanta Hawks numa melhor de 7 partidas. Na temporada seguinte, foi necessário apenas 3 partidas para que ele começasse a fazer história. Ele continuava dominando o jogo, sendo um dos melhores shooting guards que a NBA já tinha visto, e ele atingiu nesse terceiro jogo em específico a marca dos 10.000 pontos em sua carreira, em uma vitória para cima do Chicago Bulls. E 3 dias depois, foi quando o Miami Heat enfrentou o Cleveland Cavaliers. Dwayne Wade realizou uma enterrada impressionante para cima do pivô brasileiro Anderson Varejão, que muitos consideram uma das maiores enterradas da temporada, e até mesmo LeBron James, que era companheiro de Anderson Varejão, descreveu a enterrada como, abre aspas, grande, provavelmente entre as 10 melhores de todos os tempos. Outro acontecimento marcante foi durante o All-Star Game, onde Dwayne Wade, com seus 28 pontos, 11 assistências, 5 roubos de bola e 6 rebotes, foi eleito o MVP.
E ao final da temporada, ele terminou com as médias de 26,6 pontos, 6,5 assistências, 4,8 rebotes e 1,8 roubos de bola, liderando sua equipe a um recorde de 47 vitórias e 35 derrotas e terminando em quinto lugar na Conferência Leste. Mas chegando nos playoffs de 2010 foi uma experiência decepcionante. O Miami Heat acabou sendo eliminado ainda na primeira fase para o Boston Celtics por 4-1. Mas todo esse sofrimento de um elenco sem profundidade, da falta de companheiros a nível All-Star ao seu lado, estava prestes a acabar, porque Dwyane Wade tinha a opção de entrar de agência livre durante a off-season de 2010. Mas tinha outro cara lá em Cleveland que estava em uma situação parecida, e muitos dizem que a união desse elenco em 2010 foi devido à participação de Dwyane Wade nas Olimpíadas de Pequim, que eu citei logo menos. E após muitas especulações, no dia 7 de julho de 2010 foi anunciado que Dwyane Wade renovaria o seu contrato com a equipe. Na mesma data, o Heat anunciou o reforço do pivô Chris Bosh, ele que estava insatisfeito lá no Toronto Raptors e estava buscando uma equipe onde ele pudesse realmente competir por título. E no dia seguinte, dia 8 de julho, ficaria marcado para sempre na história da NBA, com um capítulo chamado de The Decision, ou A Decisão, onde LeBron James organizou um programa de TV para anunciar que estava se juntando a Dwyane Wade e Chris Bosh para um Big Three, e que o objetivo principal era marcar a história da NBA com esse novo elenco do Miami Heat. Assim, se você quiser uma história mais detalhada a respeito dos três ao mesmo tempo, eu aconselho que você clique no card que vai estar aparecendo aqui em cima, pois eu já te contei anteriormente aqui no canal. Essas contratações, ao mesmo tempo que causou a loucura absoluta dos fãs de Miami, tornou esse time também o maior vilão da NBA. E automaticamente o rival de todos os outros times da liga. E para alimentar ainda mais os assuntos dos noticiários esportivos que só se falavam de Miami Heat, o time teve um começo bem lento, na qual venceram apenas 9 das primeiras 17 partidas da temporada. Dwyane Wade continuava como líder dessa equipe, contribuindo com 25,5 pontos de média, 6,4 rebotes, 4,6 assistências e 1,5 roubos de bola. O Miami, após alguns episódios não tão agradáveis como o empurrão de LeBron James para cima do novo técnico Erik Spoelstra, inclusive pedindo a demissão do mesmo, foi se encaixando ao longo da temporada e terminou em segundo lugar do leste com um recorde de 57 vitórias e 24 derrotas, dominando nos playoffs, vencendo os 3 primeiros confrontos de forma totalmente dominante até chegar nas finais da NBA. Passando na primeira rodada pelo Philadelphia 76ers por 4-1, com uma ótima atuação de Dwyane Wade no jogo 5, marcando 26 pontos, 11 rebotes e 7 assistências, venceram o Boston Celtics pelo mesmo placar, 4-1, nas semifinais de conferência, e nas finais de conferência venceram novamente por 4-1 contra o Chicago Bulls. Chegando nas finais da NBA, o Miami Heat com seu novo Big Three eram os grandes favoritos para serem campeões, e tinham expectativas de trazer já o título de imediato. Porém, um alemão chamado Dirk Nowitzki do Dallas Mavericks tinha outros planos. E embora o Miami Heat tenha conseguido vencer 2 dos 3 primeiros confrontos, perdeu os últimos 3 jogos da série em sequência, com performances inacreditáveis de Dirk Nowitzki. O alemão trouxe o primeiro título da história do Dallas Mavericks, e o Miami Heat voltou a assumir as manchetes, só que dessa vez por conta da ausência do título. Na temporada de 2011-2012, após o fracasso nas finais passadas, o Miami Heat estava disposto a consertar todos os erros. E com o objetivo claro de alcançar o título da NBA, Dwyane Wade teve uma decisão importante, que foi passar o comando da equipe, digamos assim, a liderança do time, para LeBron James, reformulando completamente o ataque, fazendo de LeBron a peça central do Heat. Essas mudanças significativas fez com que o Heat terminasse em primeiro lugar do leste, em uma temporada que foi encurtada, com 46 vitórias e 20 derrotas. O Wade agora abaixou um pouco suas médias para 22,1 pontos, 4,8 assistências e 4,6 rebotes, mas continuava sendo a segunda opção ofensiva desse time. Ele foi convocado para mais um All-Star Game, o que já era normal para ele, e nesse evento ele registrou um triplo-duplo, fato que não é muito comum. Ele se tornou apenas o terceiro jogador na história do All-Star Game, até aquela data, a atingir tal feito, com 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, se juntando a um seleto grupo de Michael Jordan e LeBron James como os únicos a conseguirem tal feito. Nos playoffs, o Miami Heat foi com tudo e conseguiu passar pelo New York Knicks na primeira rodada com uma certa facilidade, vencendo por 4-1. Na segunda fase, o Indiana Pacers de Paul George resolveu dar bastante trabalho, mas mesmo assim, o Miami ainda fechou a série em 6 partidas. E durante essas 6 partidas, tivemos uma lesão de Chris Bosh, o que parecia que iria atrapalhar muito os planos do Miami, além de uma micro lesão mais uma vez no joelho de Dwyane Wade. Mesmo assim, ele jogou lesionado mais uma vez e veio para 41 pontos e 10 rebotes no jogo 6.
Nas finais de conferência, o Miami Heat enfrentou o Boston Celtics, em outra série que foi muito disputada, e ela só chegou a ser decidida no 7º jogo, na qual o Heat levou a melhor. E na final da NBA, eles enfrentaram um grande e promissor trio de jovens talentosos, o Oklahoma City Thunder de Harden, Westbrook e Kevin Durant. Para vocês terem uma ideia, nessa temporada James Harden ficou com o prêmio de 6º homem da temporada, Kevin Durant foi o cestinha da temporada regular e Russell Westbrook, bem, era simplesmente uma aberração atlética. Tanto que esse trio surpreendeu o Miami Heat e saiu com a vitória no primeiro jogo, mas nos 4 jogos seguintes, o Miami Heat se consagrou como campeão da NBA, dominando para cima de Oklahoma. O Wade finalmente conquistou seu 2º título da NBA, só que dessa vez o Finals MVP ficou nas mãos de LeBron James. Antes da temporada de 2012-2013, Dwayne Wade passou por mais uma cirurgia no joelho esquerdo, o que o fez perder a pré-temporada inteira. E o Miami Heat, que buscava renovar o elenco de rotação para poder continuar competindo por título, fez 2 adições importantes durante esse período, que foi a chegada de um dos maiores arremessadores para 3 da história da NBA, Ray Allen, e um excelente role player chamado Rashid Lewis. Com essas adições, mais Dwayne Wade 100% recuperado, o Miami Heat chegou a um recorde na franquia de 27 vitórias consecutivas, a 2ª maior marca na história da NBA. E Dwayne Wade terminou essa temporada com 21,2 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, levando o Miami à melhor campanha da Conferência Leste, com 66 vitórias e apenas 16 derrotas. Esse recorde de vitória continua sendo o recorde da franquia do Miami até os dias de hoje, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. E essa grande melhora no desempenho da franquia também é devido à mudança no esquema tático que colocou o Chris Bosh para jogar permanentemente como center, na posição 5 de pivôzão, colocou o LeBron James como power forward, o famoso ala pivô na 4, e as outras 3 vagas colocavam 3 bons arremessadores. No caso de Ray Allen e Mike Miller eram excelentes arremessadores para 3 pontos, e Dwayne Wade ficava parte responsável por armar o jogo e tinha o seu letal arremesso na meia distância. Nos playoffs, esse time do Miami Heat simplesmente varreu o Milwaukee Bucks por 4-0 na primeira fase, enfrentou o Chicago Bulls de Derrick Rose na segunda rodada ganhando de 4-1, enfrentando nas finais de conferência o Indiana Pacers, que foi uma série incrível. Só foi decidida no jogo 7, já que Paul George, Roy Hibbert e companhia estavam dispostos a ganhar do Miami Heat, mas aquele time do Miami era forte demais. Na NBA Finals, eles enfrentaram o San Antonio Spurs, com um elenco muito redondo, e é onde tivemos uma das melhores finais da NBA do século. Ambos os times eram muito talentosos, e chegando no jogo 5, o San Antonio Spurs conseguiu abrir uma vantagem de 3-2 na série. E no jogo 6, diante de uma eliminação, o Miami Heat estava tendo problemas durante a partida, tanto que começaram o último quarto do jogo perdendo por 10 pontos. Uma cena que provavelmente irritou LeBron James e seus companheiros foi ver a equipe da NBA começar a montar as fitas, aquela que separa o público dos jogadores de dentro da quadra para a provável comemoração do título do San Antonio Spurs que estava por vir. E então, Ray Allen foi o protagonista de um dos arremessos mais importantes da história das finais da NBA, empatando o jogo 6 e levando para a prorrogação, onde o Miami Heat conseguiu sair com a vitória. No jogo 7, Dwayne Wade contribuiu para 23 pontos e 10 rebotes, mais uma baita performance coletiva do Miami Heat ganhando de 95-88, alcançando seu 3º título na NBA e o 2º anel de campeão consecutivo. Na temporada seguinte, as médias de Dwayne Wade começaram a cair, muito por conta da sua visível perda na capacidade atlética em decorrência de tantas cirurgias no joelho. Mesmo assim, ele contribuía com 19 pontos, 4,5 rebotes e 4,7 assistências. Miami Heat finalizou como o 2º na Conferência Leste, atrás apenas do Indiana Pacers, onde chegando nos playoffs se enfrentaram pela 3ª vez consecutiva e pela 2ª vez consecutiva nas finais de conferência. E pela 3ª vez na sequência o Miami Heat saiu com a vitória, dessa vez por 4-2. Na grande NBA Finals, buscando o 3º título consecutivo, o Miami Heat se viu diante do San Antonio Spurs. E os fãs que presenciaram aquelas grandes finais da NBA de 2013 esperavam o mesmo nível de competitividade, que na verdade não foi bem assim. O San Antonio Spurs era muito bom, era um time muito bem entrosado que contavam com 4 futuros prováveis Halls da Fama. E a série foi definida em apenas 5 jogos, com o San Antonio Spurs levando o Tim Duncan ao seu 5º título de campeão da NBA. Nas próximas 2 temporadas começou um período obscuro no Miami.
O elenco estava visivelmente ficando envelhecido. Chris Bosh começou a enfrentar sérios problemas de lesões que eu vou te contar num vídeo separadamente. E LeBron James, por mais que estivesse no auge de sua carreira, fez as malas e decidiu voltar para casa, se juntando ao Cleveland Cavaliers, que tornou a temporada de 2014-2015 um verdadeiro pesadelo, com Dwyane Wade e Chris Bosh se lesionando constantemente. Assim, pela primeira vez desde 2008, o Miami Heat ficou de fora dos playoffs pelos péssimos resultados. Na temporada seguinte, 2015-2016, eles conseguiram se recuperar, melhorando muito o rendimento da equipe, principalmente com a saúde de Dwyane Wade e de Chris Bosh estando um pouco mais estável. Fizeram uma boa temporada regular, de 48 vitórias, se classificando como o terceiro colocado do leste, mas tendo apenas Dwyane Wade e Chris Bosh como os principais nomes dessa equipe, não foram capazes de passar das semifinais de conferência, sendo derrotados para o Toronto Raptors em 7 jogos. Antes da temporada de 2016-2017, para a surpresa de absolutamente todos na liga, Dwyane Wade entrou de agência livre e acabou assinando com o Chicago Bulls em junho de 2016, deixando a equipe de South Beach, que ele tinha dedicado até agora sua carreira inteira, retornando à sua cidade natal para jogar com os Bulls, time na qual ele tem um carinho por ter nascido na cidade e também por causa de seu grande ídolo Michael Jordan. Ele teve uma temporada bem sólida, com as médias de 18,3 pontos e 4,5 rebotes por partida. E apesar das suas performances individuais, a equipe não tinha muita profundidade e não teve sucesso algum nos playoffs, sendo eliminados ainda na primeira rodada pelo Boston Celtics. Na temporada 2017-2018, Dwyane Wade ainda foi dispensado do Chicago Bulls e se juntou ao Cleveland Cavaliers, onde reencontrou seu ex-companheiro de Miami, LeBron James. Mas infelizmente a passagem por lá foi bem breve e pouco impactante. Dwyane Wade teve apenas 11,2 pontos por jogo e teve muitas dificuldades em se adaptar ao sistema da equipe de Ohio. E no meio da temporada, após 46 partidas jogadas no Cleveland, em grande maioria delas Dwyane Wade vindo do banco de reservas, ele decidiu fazer um retorno para casa, aonde Wade voltou mais uma vez para o Miami Heat, para poder passar os últimos momentos de sua carreira. E sua despedida, de fato, aconteceu apenas uma temporada depois, em 2019, onde ele ainda estava tendo um impacto muito positivo na equipe, mesmo com a sua idade já avançada, aos 37 anos, ele tinha médias de 15 pontos, 4 rebotes e 4 assistências por partida. E seu último jogo foi contra o Brooklyn Nets, em abril de 2019, onde D. Wade se despediu fazendo 25 pontos, 11 assistências e 6 rebotes, ajudando na vitória por 113-94. O Miami nessa temporada nem se classificou para os playoffs, terminando em 10º, mas ainda assim a equipe pôde fazer uma despedida digna para aquele que eu considero o maior ídolo da história da franquia. O Wade pôde receber de braços abertos diversas homenagens dos fãs e dos seus companheiros de equipe. O Miami Heat, muito grato por todas as temporadas e toda a história que o Wade construiu nesse tempo na franquia, aposentou a sua camiseta de número 3, que marcou o fim de uma era gloriosa, repleta de vitórias e um ícone eterno na franquia de South Beach. Ele encerrou sua carreira como 3 vezes campeão da NBA, um Finals MVP e um MVP de All-Star Game, uma vez cestinha de temporada regular, 13 vezes All-Star e o maior bloqueador de todos os tempos para um cara de 1,93 m. Recentemente, Dwyane Wade inclusive afirmou numa entrevista americana que o seu objetivo de vida era deixar um legado eternizado de superar Michael Jordan na NBA, porém que as suas lesões o impediram de alcançar o seu objetivo. Mas ainda assim, quando a gente se lembra dos maiores shooting guards da história da NBA, é impossível você não se lembrar automaticamente de Dwyane Wade.